Olá, meus queridos irmãos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Jarlon Cruz e olha, eu creio que hoje Deus fará maravilhas. Hoje em dia tem sido muito difícil encontrar uma palavra boa. Muitas vezes a gente perde tanto tempo nas redes sociais, a gente procura nos lugares errados, mas eu quero que esse lugar aqui seja um lugar sadio, um lugar onde você realmente vai aprender a palavra de Deus, sem falar de religião, sem falar de placa de igreja. Eu quero apresentar a você somente o Evangelho, a mensagem da salvação, e é por isso que eu vejo aqui tantos milagres nessa manhã. Eu creio que grandes coisas irão acontecer no nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando agora há pouco. Quantas vezes ficamos frustrados como aqueles filhos birrentos, mimados e falamos: agora eu não vou orar mais porque Deus não fez o que pedi. Eu tive fé, confiei e nada aconteceu. Irmãos, muitas vezes a gente se decepciona por dois motivos. Primeiro motivo, porque ficamos na expectativa de alguém que vai fazer algo que nem prometeu. Ou então porque confiamos em alguém que ainda não conhecemos o suficiente, esperando uma atitude diferente. E da mesma forma é assim com Deus. Muitas vezes nos decepcionamos porque Deus não atende nossas orações do nosso jeito, no nosso tempo, ou porque não conhecemos Deus o suficiente. E é só ao longo da caminhada que vamos conhecendo mais ao Senhor. E é por isso que a Bíblia diz: não devemos parar de conhecer mais e mais a Deus. Então, irmãos, eu vou trazer aqui dois exemplos de homens de Deus que em algum momento se frustraram. Você vai reparar que nos dois casos, Deus falou com eles de uma forma sábia, tranquila e amorosa, porque Deus sabe que estamos nesse processo. É muito difícil conduzir nossa vida cristã. Muitas vezes não sabemos se nossas orações estão valendo ou não. Mas eu quero te dizer, mesmo que você não tenha todas as respostas, continue caminhando. Não pare de ouvir a oração dessa manhã. Não pare de louvar, de ler a Bíblia, de orar, de ir na igreja. Você está no processo e Deus sabe muito bem disso. Ele quer abrir seus olhos cada vez mais. E eu tenho certeza que hoje você vai sair dessa oração diferente, aprendendo um pouco mais sobre quem é Deus e como Ele trabalha. Eu só peço uma coisa aqui: fica ligado, se ligue com Jesus, porque o Senhor está no controle. O primeiro exemplo que eu quero contar aqui, que eu estava pensando, foi sobre o profeta Jonas. Jonas era um homem de Deus, ao contrário de que muitas pessoas podem pensar, de que ele era insensível ou desobediente. Realmente ele foi isso durante um período na sua vida, mas não creio que ele era sempre assim. Tudo começou quando um dia Deus falou para Jonas: Jonas, eu quero que você vá numa cidade chamada Nínive e pregue para aquelas pessoas. Nínive, para Jonas, era um pesadelo, porque ele havia perdido seus pais e seu povo para os ninivitas, um povo cruel e maldoso. Então Jonas não quis fazer a vontade de Deus e foi na direção oposta do que Deus havia pedido. Ele foi para uma cidade chamada Tarsis, entrou em um barco e ficou lá dormindo na parte de baixo. De repente veio uma tempestade e os marinheiros se desesperaram, entendendo que aquilo era um aviso de Deus. Eles lançaram a sorte para saber quem estava fazendo algo errado e caiu sobre Jonas. Irmãos, muitas vezes nós cristãos fazemos coisas erradas e achamos que vai passar batido, mas não foi o caso. Aquela tempestade foi causada por Jonas, e então os homens o jogaram no mar. A misericórdia de Deus alcançou aquele homem, e um grande peixe o engoliu. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, quase morrendo, mas fez uma oração. Jonas, capítulo 2, onde ele fala que as algas marinhas o envolveram e a sepultura estava preparada diante dele, até que Deus ouviu seu clamor e seu arrependimento. O peixe cuspiu de volta na praia, e ele foi cumprir o chamado de Deus. Ele pregou em toda a cidade em apenas um dia, não querendo que aquelas pessoas se arrependessem. Disse: o aviso de Deus está dado, vocês serão condenados, a não ser que se arrependa. Mas irmãos, o que aconteceu foi que todos os moradores se arrependeram profundamente. Até o governante fez um jejum, e Deus não castigou aquele povo.
Jonas ficou decepcionado com Deus porque queria que Deus agisse de outra forma. Ele não conhecia Deus o suficiente para saber que ele é compassivo. Irmãos, Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, senão sofrerão a condenação eterna. Mas Deus prefere a compaixão à condenação. E um outro exemplo que eu queria trazer é o de Moisés. Moisés era um homem temente a Deus, conhecido pela sua mansidão. Mas chegou um momento em que ele não aguentou mais a reclamação do povo no deserto. Eles tinham sido libertos do Egito, atravessado o Mar Vermelho, mas agora reclamavam por carne, dizendo que no Egito tinham carne e temperos, enquanto no deserto só comia o maná. Moisés, frustrado, questionou a Deus e Deus respondeu de forma sábia, espalhando seu espírito sobre outros 70 homens para ajudar Moisés. Irmãos, muitas vezes nos frustramos porque achamos que Deus vai nos levar apenas a pastos verdejantes, mas a vida cristã também nos leva por vales sombrios. Mas Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, confiem no amor e na misericórdia de Deus. Não duvidem, porque Ele sabe o que Ele faz. A culpa não é dele, mas nossa pelo nosso pecado, pela maldade do mundo. Não tem nada a ver com o caráter do nosso Deus. Por isso agora eu quero orar por você, interceder pela sua vida, pela sua casa e pela sua cura. Mesmo que eu tenha orado e Deus não tenha curado como eu pedi, e isso não impede que eu acredite que Ele é bom e continua curando e abençoando. Até o último momento existe esperança, porque a esperança nunca morre, ela se chama Jesus. Glória a Deus. Eu quero nesse momento orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia e quero Te agradecer por essa palavra forte e abençoada que nos entregaste hoje. Ó Deus, muitas vezes nos decepcionamos, nos desgastamos como Moisés, mas o Senhor, em momento algum, o acusou, pelo contrário, trouxe uma resposta, trouxe calmaria ao seu coração. Ó meu Deus, meu Pai, estamos aqui angustiados porque estamos rodeados de pessoas que só reclamam, que não acreditam no mesmo Deus que nós. Tem misericórdia dessas pessoas que agora estão me ouvindo, que muitas vezes são o único cristão na família. Capacita-nos a perseverar até o fim. Ajude-nos, Jesus, a dar o nosso melhor, mesmo quando os outros não merecem. Ajude-nos, Pai, a perdoar, a demonstrar compaixão, porque isso que o Senhor nos manda fazer. Queremos ser misericordiosos como Tu és. Orar pelos nossos inimigos, não desejar mal como Jonas fez. Tem misericórdia do nosso coração, que precisa aprender tanto. Quantas pessoas agora estão orando por domínio próprio, para ser mais pacientes, calmos, sem desespero nem reclamações, pois não é essa a Tua vontade para nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos a orar todos os dias de manhã e à noite. Queremos ser crentes mais firmes, pais melhores, maridos melhores, esposas e mães. Precisamos de Ti, Senhor. Neste momento, oro por quem está enfermo. Senhor Jesus, tem misericórdia. Tu és a nossa única resposta. O médico dos médicos, estende Tuas mãos sobre a enfermidade. Coloca a Tua mão de poder sobre esse corpo doente. Repreenda toda doença em nome de Jesus. Repreendo todo pensamento de morte, de derrota, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão de poder, opera, Espírito Santo. Envia Teus anjos para guerrear em nosso favor. Dê-nos paz, alegria e prosperidade. Quantas pessoas estão endividadas, sem sustento, andando de um lado para o outro, sem força para orar, buscar. Tira-nos desse deserto, dessa zona de conforto. Ajuda-nos a tomar as decisões, fazer a nossa parte, confiar que o Senhor fará a sua. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas frustrações, perdoa-nos por colocar as nossas expectativas em algo que o Senhor nem prometeu, mas queremos que tenha compaixão de nós nessa manhã. Estamos aprendendo a caminhar contigo, ó Pai. Queremos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos a viver nesse mundo difícil, um dia de cada vez. Fica conosco, que a Tua bênção e a unção do Espírito Santo repouse sobre cada pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia.